propagação de notícias falsas sobre o Supremo Tribunal Federal. Raquel Dodge pediu arquivamento por entender que há irregularidade na investigação aberta a pedido do presidente do tribunal, Dias Toffoli. O inquérito levou à censura de reportagem da revista Cruzoé, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa de 8 pessoas. O parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contrário à investigação, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira. No documento, a chefe do Ministério Público Federal pede a anulação de todos os atos do inquérito que apura fake news e ataques a ministros do Supremo. Escreve a procuradora: a situação é de arquivamento deste inquérito penal. No sistema penal acusatório estabelecido na Constituição de 88, o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal, exerce funções penais indelegáveis e esta exclusividade provoca efeitos diretos na forma e na condução da investigação criminal. A Procuradora-Geral também alega que a ordem do ministro Alexandre de Moraes não define com clareza os alvos do inquérito. A delimitação da investigação não pode ser genérica, abstrata, nem pode ser exploratória de atos indeterminados, sem definição de tempo e espaço, nem de indivíduos. O devido processo legal reclama o reconhecimento da invalidade de inquérito sem tal delimitação. O inquérito foi aberto no mês passado por determinação do presidente do STF. Dias Toffoli se apoiou no artigo do Regimento Interno do Supremo, que autoriza a instauração de inquérito para apurar infrações cometidas na sede ou dependência do tribunal. O ministro Alexandre de Moraes foi nomeado para comandar as apurações. No fim do dia, ele recusou o arquivamento proposto por Raquel Dodge. Em despacho, Alexandre de Moraes escreveu que o pleito da Procuradora-Geral da República não encontra qualquer respaldo legal, além de ser intempestivo e se baseando em premissas absolutamente equivocadas, pretender inconstitucional e ilegalmente interpretar o regimento da Corte e anular decisões do Supremo Tribunal Federal. O ministro prossegue: o sistema acusatório de 1988 concedeu ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, porém não a estendeu às investigações penais, mantendo a presidência dos inquéritos policiais junto a delegados da Polícia Judiciária e, excepcionalmente, no próprio Supremo Tribunal Federal. E conclui: diante do exposto, indefiro integralmente o pedido da Procuradora-Geral da República. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, não se manifestou sobre o parecer do Ministério Público Federal. A decisão da Procuradora-Geral da República foi tomada no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes determinou à Polícia Federal o cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão na casa de suspeitos de ofender a honra do Supremo Tribunal Federal. O ministro também ordenou o bloqueio de contas nas redes sociais de alvos indicados por ele em Brasília, São Paulo e Goiás. Como relator do inquérito, Moraes determinou que fossem retirados dos sites Antagonista e Cruzoé reportagens e notas sobre supostas ligações do presidente do Supremo, Dias Toffoli, com a empreiteira Odebrecht. A decisão repercutiu nos meios de comunicação e no Congresso. No Senado, onde já há assinaturas suficientes para a instalação de uma CPI para investigar supostos abusos do Poder Judiciário, a reação foi dura do lado governista e também entre parlamentares da oposição. Inadmissível. É mais um momento em que eu tenho a certeza da necessidade de promovermos uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os tribunais superiores. Ninguém é mais do que a Constituição. Ninguém. O que está acontecendo é um excesso descabido. O pior caminho para qualquer Estado democrático de direito quando o judiciário, que tem que preservar a ordem democrática, começa a atacá-la. Por causa do feriado da Páscoa, o Supremo está de recesso, mas a decisão de mandar tirar do ar conteúdos jornalísticos foi considerada grave por alguns ministros do Supremo, entre eles Marco Aurélio Mello. Para ele, a liberdade de expressão é o bem maior
a ser preservado numa democracia. Para a Associação Nacional de Jornais, as medidas determinadas por Alexandre de Moraes são graves e o que se espera do Supremo é a defesa da democracia e da liberdade de expressão. Existem caminhos para tentar se reparar aquilo que se julga um erro, aquilo que se julga uma injustiça, mas nunca impedir a divulgação de um conteúdo. Então, a gente considera que foi uma decisão inconstitucional e que fere a liberdade de imprensa e que, portanto, fere a própria democracia.